do ponto de vista social, do ponto de vista desse Brasil carente, desse Brasil sofrido lá embaixo, o que você pode antever que todo esse desenvolvimento tecnológico que está nascendo poderá ajudar a abençoar? Você já tocou, por exemplo, a preocupação de produzir equipamentos, sensores, a custos muito mais baratos aqui no Brasil, coisa que custa $15 mil lá fora, que não sei, não tenho ideia da escala de valor, mas o que vocês podem contribuir ou pensar, pelo menos a nível de preocupação de futuro? Tem uma grande analogia que eu gosto de fazer, inclusive levando em conta a pesquisa aeroespacial. Existe uma grande preocupação quando se fala do por que nós vamos investir no espaço, por que nós vamos investir em procurar coisas em outros planetas, quando a gente tem grandes problemas acontecendo na Terra. Né? Se você for levar em conta que há 20 anos o programa espacial brasileiro e o programa espacial indiano estavam pau a pau. Ou, na verdade, acho que o indiano nem existiu, uma coisa assim. O pessoal veio para cá, aprendeu as técnicas do que o Brasil estava fazendo, inclusive Brasil, né, China e Índia naquela época. E hoje, a Índia acabou de lançar uma sonda que pousou no lado escuro da Lua. Sim, sim. E você veja, a Índia estava com um problema gigantesco. Isso, inclusive, eu aprendi. Eu convidei o Sérgio Sacani, inclusive, acho que você já tiveram ele aqui, né? Grande figura. Convidei ele para dar uma palestra, né, na minha antiga faculdade sobre questões de por que a gente tem que investir em pesquisa aeroespacial e tudo mais. Ele me demonstrou, a Índia não tinha água potável, não sabia onde encontrar mais água potável, por causa dos problemas que eles têm lá com geografia, total, contaminação, né? Falta de saneamento básico. Foi graças a eles terem investido em pesquisa aeroespacial, colocado um satélite em órbita deles, que eles conseguiram identificar os pontos ali e salvou talvez uma das bases, né? Água-vida, né? no país. Então eu acredito que para você ser um país em que você vai coletar bens, em que você vai ter serviços públicos de altíssima qualidade, um dos métodos para isso, ou o método que eu consigo contribuir enquanto civil, é tecnologia, é desenvolvimento de tecnologia. Perfeito. Com o desenvolvimento de tecnologia, você se torna um país no qual você paga, né, talvez você cria uma entidade que contribui com impostos, você cria grandes polos no qual você tem uma conversão gigantesca de valor de dólar para real. Você imagina você ter diversas empresas brasileiras que vivem disso, de desenvolvimento de software. Desenvolver softwares que são pagos em dólar, em euro. Então você cria no seu país grandes entradas de moeda estrangeira com alto valor, obviamente, agregado, como imposto, né, para a sua própria nação. Então eu imagino que o jeito que eu, obviamente, sou enviesado para dizer é por meio do desenvolvimento de pesquisas e tecnologias nessa área. E como que nós estamos fazendo isso na Cortex Corp? Eu imagino que a contribuição vai ser para uma mudança de um paradigma de fisioterapia. Você imagina você fazer e tornar o Brasil o país com a fisioterapia mais avançada do mundo. Show. Que não vai ser mais uma fisioterapia passiva. Que bom. Não vai ser mais uma fisioterapia mecanizada. Maravilhoso. Você tem uma lesão, alguma coisa assim? Eu uso isso direto. Eu gosto de fazer exercício, machuco. Sim. Tenho problemas de torções lombares. E aí vai para fisioterapia. Exato. Agora, imagina o seguinte. Existem algumas condições, como, por exemplo, hemiplegia pós-AVC. A pessoa tem metade do corpo paralisado porque sofreu um acidente vascular cerebral. Você vai na fisioterapia, como acontece hoje em todo lugar do país, né, quase sem exceção. Você vai olhar lá, o fisioterapeuta está mexendo o braço da pessoa, ou está estimulando eletricamente, só que a pessoa está no celular. Está parada. A pessoa não tá, a atividade cerebral dela não está engajada com aquilo. E nós já temos demonstrações na literatura científica que demonstram que se a ativação de efetuadores robóticos ou elétricos, ou seja, você mexer o braço da pessoa com um equipamento robótico, como se fosse isso daqui mesmo. Você tem um equipamento, se você tivesse um braço desse aqui, que ao invés de cada junta aqui que você aperta fosse um motor, eu conseguiria acoplar aqui no meu braço, isso vai mexer meu braço. Só que se isso for acionado com o seu sinal cerebral, aquele mesmo sinal que a gente discutiu lá no início do programa, você ia ter uma recuperação muito mais alta.
Olha isso. Então, o que a córtex... Pelo envolvimento pelo engajamento. Então, você tem do seu cérebro o fechamento no processo. de um loop. Exato, você tem um fechamento de um loop. Perfeito. Você tem a intenção cerebral, porque uma coisa fantástica é Perfeito. que mesmo se você tiver o membro paralisado, ou mesmo se você não tiver o membro at all, o seu cérebro vai continuar sendo capaz de produzir os comandos motores para você fazer aquele membro se movimentar. Se você tiver uma tecnologia, que a gente pode utilizar a tecnologia não invasiva para coletar essa atividade cerebral, programas que reconheçam a diferença de atividade cerebral e equipamentos robóticos para fazer esse acionamento, você tem aquilo que a Cortex Corp quer nos próximos 5 anos, fazer os consultórios de fisioterapia mais avançados do mundo. Meu Deus, isso vai ser uma revolução. Imagina diversos polos de consultórios de fisioterapia que vão ser comandados por atividade cerebral. Fantástico. No qual você não vai ter só benefícios, melhora do sistema cardiorrespiratório, etc, etc. Você vai ter melhora funcional para problemas de paralisia. Isso é só o começo, né? Você tem que, obviamente, começar com aquilo que tem mais mercado, começar com aquilo que tem mais procura, tem mais problemas acontecendo, e depois você vai progredindo para questões mais, talvez não de fazer e ajudar pessoas com deficiência, mas talvez fazer com que pessoas com atividade cerebral, talvez na média, ou pessoas que não tenham essas deficiências específicas, consigam aumentar sua capacidade cerebral para algumas coisas. Então, bom, eu tenho 26 anos, eu tenho tempo aí para... Você só tem 26 anos? Apesar do excesso de cabelo aqui, a falta aqui, eu tenho 26. Então, eu tenho tempo aí para... Tem muita estrada. Maravilhoso, maravilhoso.